Então, bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre propriedade intelectual. A propriedade intelectual é a proteção dos bens imateriais oriundos da criação humana, sejam eles de cunho artístico, literário, científico ou tecnológico, protegidos para que o criador tenha reconhecimento de sua propriedade, além de poder fazer jus à exploração econômica de sua criação. A propriedade intelectual ela tem base constitucional. Eu vou citar aqui para vocês, para projetar. No artigo 5º, incisos 27 a 29, né? Não vou ler os incisos, mas cabe destacar que o Constituinte ele delega para o legislador ordinário várias questões, né? Por exemplo, o direito do autor no tempo que a lei fixar, as participações em obras coletivas e a sua fiscalização nos termos da lei, e em relação às criações industriais, na forma da lei. Tá? No nosso ordenamento jurídico, nós temos basicamente 4 leis que disciplinam e regulamentam a propriedade intelectual. Só quero abrir para vocês. Nós temos aqui o direito do autor, regulamentado pela Lei 9.610, a Lei de Software, que é a Lei 9.609, a Lei de Cultivares, que é a Lei 9.456, e a Lei das Criações Industriais, que é a Lei 9.279. Basicamente são essas as leis. Destacar também que a propriedade intelectual ela tem como objetivo proteger bens imateriais, né? Diferente de um bem móvel ou imóvel, né? Mas também é considerado um direito real de propriedade, né? Acho que em síntese é isso. Bom, agora eu vou falar sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela envolve um debate muito profundo sobre como equilibrar os direitos e as obrigações relacionadas principalmente à criação e à inovação. Ela conecta principalmente os aspectos jurídicos, os econômicos, culturais e os sociais. Nisso foi feito várias teorias e 4 dessas teorias principais elas tentam explicar esse equilíbrio. A gente tem a teoria monista primeira, que foca principalmente na personalidade do autor, tratando a obra como uma extensão do seu espírito, o que torna os direitos inalienáveis. Só que essa abordagem é principalmente criticada porque não diferencia bem os direitos morais e os patrimoniais, o que dificulta bastante a exploração econômica. A gente tem a teoria dualista também, que separa os direitos morais, que seriam ligados à identidade do autor, e dos patrimoniais, que podem ser comercializados e têm prazo limitado. Assim, o autor ele pode explorar a obra economicamente, mas só que mantém o reconhecimento ainda como um criador. Depois a gente tem a teoria dos direitos intelectuais, que considera a criação como um bem imaterial, com valor econômico, regido por um misto de direitos pessoais, obrigacionais e patrimoniais, e as obras elas entram em domínio público após o período de exploração exclusiva. Depois, por fim, a gente tem a teoria dos direitos coletivos, que argumenta que a criação é um fruto do meio social e pertence à coletividade. Só que ela também é criticada por desincentivar a inovação quando ela não oferece o retorno econômico ao criador. Fechando isso, a propriedade intelectual ela busca equilibrar interesses privados e públicos. O autor recebe exclusividade por um período, só que depois desse prazo a obra passa ao domínio público, que incentiva o acesso ao conhecimento geral. As ferramentas como licenças, principalmente, ajudam a conciliar inovação e acesso,
O objetivo final é garantir um sistema que consiga reconhecer o criador, mas que também promova o desenvolvimento sustentável, o avanço tecnológico e o compartilhamento do conhecimento globalmente. Então, propriedade intelectual é como todo o nosso direito contemporâneo. Não nasceu hoje, é uma evolução. A gente tem os primórdios da propriedade intelectual na época de Roma. Fazer alguma estátua, qualquer obra que fosse plagiado, podia muito bem recorrer à justiça romana e receber indenização. O que a gente também tem na história? Idade Média, para a Idade Moderna, contava até o período de transição em que teve a ascensão do mercantilismo, a ascensão dos burgos e a queda dos feudos. O que a lei faz? A lei também foi aprimorada para proteger as ideias dos produtos que iriam ser vendidos entre o Ocidente e o Oriente. O que a gente também tem? Chegamos finalmente na Idade Contemporânea com a Revolução Industrial. Inglaterra, 1710. Nós temos o Copyright Act. A tradução seria o ato da cópia, o ato do plágio, que justamente endurecia a legislação para quem fizesse plágio com os produtos industriais, com alguma roupa, alguma máquina sendo inventada, algum material de construção. Mas nada natural do que o direito evoluir com a evolução da sociedade, não é mesmo? E o que a gente tem com o advento da Revolução Industrial? Além da superação do antigo regime, da queda das monarquias absolutistas, nós temos o advento do capitalismo e, em conjunto, a sua ideologia política principal, que é o quê? O liberalismo. Que o liberalismo valorizava o quê? Liberdade individual, o direito de pensamento, o direito de crença, o direito de descrença, o direito a uma opinião e também o direito de produção. Produção de quê? De economia, de riqueza e de ideias, que seriam comercializadas ou só intelectualizadas. Isso aí tem a produção intelectual, produção comercial, que também era bem valorizada. E o que o liberalismo agia? O Estado não tem nada a ver com isso. A gente só vai defender os direitos de quem criou, para não ser plagiado, ideia roubada, ou sofrer qualquer ilegalidade por parte de seus pares, ou mesmo do próprio Estado. Contudo, com os problemas do capitalismo da época, exploração de criança, maus salários, poluição, a gente teve o advento do movimento trabalhista e o seu mais radical, o socialismo. E como é que a política socialista via a propriedade intelectual? Propriedade comunal. Logo, tanto faz te plagiar. Tanto faz, porque o que tu inventou não tem que servir só para ti, tem que servir para o povo. Uma ideia, claro, bem extremista, que não reconhecia individualismo, não reconhecia propriedade individual, mas ainda assim ela é importante destacar porque ela mudou a história, mudou no caso. A gente tem depois uma nova visão, que nasceu em 1919 com a Alemanha de Weimar, que é o estado de bem-estar social, que não era nem uma visão liberal, nem uma socialista. Juntava as duas ideologias. O que o estado de bem-estar social acredita sobre a propriedade intelectual? Que a produção deve ser valorizada, a produção de ideia deve ser valorizada, não pode ser plagiada, não pode sofrer ameaça, mas tem que servir alguma coisa. Não pode tu criar um produto estragado, um produto com defeito, ou no caso de uma produção cultural, um filme, um livro, alguma coisa que fale besteira, que fale absurdos, que promova misoginia, antissemitismo, racismo. E praticamente a gente adota essa versão, já que o nosso Estado Democrático de Direito é uma evolução do Estado Social. A gente reconhece como
a produção intelectual como um direito humano, um respeito à própria pessoa, tu ter as tuas ideias, tu ter como expressar elas de maneira, digamos, certa, sem cometer nenhum excesso, nem para um lado nem para o outro. Então, praticamente é isso. Muito obrigado pelo tempo.